Olá, pessoal que nos acompanha no Ciência Informa. Eu, Fabiana, estou de volta e só voltei porque agora temos um microfone individual muito chique que o Guilherme comprou. Bom, vamos lá. Então, retornando aos vídeos, hoje eu e a Desirê, a gente vai falar sobre um assunto bastante recorrente, né, sobre o qual a gente gosta de falar. Eu lembro que a gente fez um vídeo há um tempo atrás, onde a gente falava do porquê as dietas mais ricas em alimentos ultraprocessados e processados provavelmente levavam, né, estão associadas ao aumento da obesidade nos últimos anos, e a gente discutiu os motivos pelos quais isso parece acontecer. E agora um estudo recente, né, sobre o qual a Desirê vai falar mais um pouquinho, trouxe aí uma luz, né, sobre o porquê de fato isso acontece. E a gente discutiu que provavelmente era pela palatabilidade dos alimentos e não necessariamente os nutrientes, enfim. O que aconteceu nesse estudo aí, Desirê? Primeiro, acho importante a gente começar do começo, né? Para quem não leu os nossos posts lá no blog, ou para quem não viu esse vídeo anterior, explicando o que são os alimentos ultraprocessados, né? Mas o estudo ele foi muito interessante, causou um furor, porque mostrou que realmente quando a pessoa come esse tipo de alimento, ele come mais. Os alimentos ultraprocessados, eles são aqueles o quê? A gente tem o Guia Alimentar, né, da população brasileira, que é um dos guias mais aclamados mundialmente, que dividiu, né? Não se preocupou tanto em falar em carboidrato, proteína, gordura saturada, tipo de gordura, enfim, mas sim a qualidade do alimento que a gente está consumindo. E fez uma distinção em 5 categorias, e não somente em macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. E uma das categorias que a gente fala mais, né, que as pessoas escutam falar, que são alimentos ultraprocessados, que não são os alimentos industrializados, né, Não Fabi? necessariamente. Normalmente são industrializados. Na verdade, assim, nem todo industrializado é um ultraprocessado, mas todo ultraprocessado é um industrializado. Mas é importante porque as pessoas elas falam, alimento industrializado é ruim. Isso não é verdade. Tem que entender qual é a qualidade daquele alimento. E alimento ultraprocessado é aquele que normalmente tem uma grande adição de sal, de açúcar, mas também tem o que a gente chama de aditivo alimentar. E conservantes. Eu brinco com os pacientes que são os antes no final, né? Então são os conservantes, corantes artificiais, acidulantes, aqueles nomes edulcorantes. difíceis. Tudo que a pessoa lê na lista de ingredientes, ela nunca viu para comprar numa feira. Eu falo, você já viu para comprar numa feira sorbato de potássio? Já viu carboximetilcelulose? Né? E são esses alimentos que a pessoa não sabe nem o que é. Ela acha que tudo bem se tá ali, mas normalmente não é tão tudo bem assim. E os alimentos ultraprocessados, qual que é a grande característica dele, né? Eles são alimentos que usam esses conservantes aditivos para aumentar tempo de prateleira, mas também para aumentar a palatabilidade. Isso, exatamente. E foi isso que esse estudo quis ver, né? Tá bom, tem um guia alimentar do Brasil e outros guias, né, que estão fazendo isso, dividindo essas categorias, mas será que isso realmente surte efeito na saúde? O interessante primeiro, esse estudo que ele pegou adultos, foram 20 adultos, com sobrepeso leve, tá? IMC acho que era 27, se eu não me engano, mais ou menos de 30 anos de idade, e forneceu para esses indivíduos durante 2 semanas a dieta deles, a alimentação deles. Toda a alimentação. Toda a alimentação. Então, tudo que eles consumiam no dia era fornecido pelos pesquisadores. E aí, durante 2 semanas, eles comiam as mesmas, né, era fornecido a mesma quantidade de calorias, de macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína, gordura, enfim. Só que eram alimentos ultraprocessados. E depois de 2 semanas, logo na sequência, eles entraram mais 2 semanas com as mesmas calorias que eles recebiam também a dieta dos pesquisadores, só que eram alimentos não processados. Agora só vale para que a gente entenda. Então, na verdade, o montante total da dieta tinha a mesma quantidade de calorias e macronutrientes, mas a pessoa escolhia o quanto ela comia daquele montante total. Isso, eles foram orientados, inclusive a falar, eles foram orientados a come o quanto você achar necessário, né? Mas o máximo que eles receberam foram X calorias por dia. Legal. E o interessante assim, é que não só carboidrato, proteína e gordura eram a mesma quantidade nas 2 dietas, mas açúcar, sal e fibra também. Fornecida. Então, porque as pessoas falam, mas quanto tinha de açúcar? Mas isso aí tinha menos mais sal. Enfim, o que foi interessante? Então, como eu estudo crossover, os dois, né, a pessoa fez parte dos 2 grupos, isso já é um estudo muito rico. Qual foi o resultado? Eles avaliaram que quando esses mesmos, né, participantes consumiam a dieta ultraprocessada, eles comeram 500 calorias a mais em média por dia do que quando eles mesmos recebiam os alimentos não processados.
Então, o que é um dado muito interessante. E 500 calorias por dia é muita coisa. É uma refeição a mais. São 10 quilômetros percorridos por dia, em média. 8 quilômetros. O gasto calórico de mais ou menos 8, só para 10 ter uma quilômetros. Então, assim, é uma refeição a mais, né? Muitas vezes é um almoço a mais de algumas pessoas que eles faziam por dia, que eles consumiam de caloria a mais, só porque os alimentos são o quê? Muito palatáveis. Acho que isso é muito interessante, porque uma das grandes críticas ao guia alimentar feita não só pelas pessoas como um todo, mas até mesmo pela academia, ele sofre uma crítica grande que é justamente essa. Mas será que só porque você está consumindo um alimento in natura, você está consumindo uma dieta mais saudável? Porque você pode consumir sal, açúcar nesses alimentos in natura da mesma forma, né? Ou pelo menos preparados, né, nos alimentos minimamente processados e in natura. E isso mostra, de fato, que tem uma diferença. Né? Então, o fato de você comer o alimento ultraprocessado por si só induz a uma ingestão calórica maior. E isso acho que é uma bandeira que a gente já levanta há algum tempo, né? Desde sempre, né? Então, o que será que faz ultraprocessado? É pela composição de macronutrientes dele? Não, na verdade, é a combinação, né, desses nutrientes dentro de um alimento só, né, que promove esse consumo maior. Porque, por exemplo, alguns alimentos ultraprocessados, né, a pessoa vai ler a lista de ingredientes, tem 3 tipos diferentes de açúcar. Um que dá uma crocância, uma cristalização diferente, outro que derrete primeiro na língua, outro que aumenta tempo de prateleira. Mais gordura e mais o sal, muitas vezes. Mais gordura e mais o sal, exatamente. É uma combinação, né, eu estava procurando aqui, porque eu tenho um livro que é justamente, que é o livro do Michael Moss, eu vou pedir para o Bruno colocar a imagem, que é justamente sal, açúcar e gordura, o tema do livro, que é como a indústria alimentícia nos fisgou. Isso. Né? E isso aumenta muito. Quando a gente come essa combinação desses 3 ingredientes... É impossível comer um só. É impossível comer um só. Sempre bom lembrar a história do nosso amigo Guilherme, né, que comedor, vocês conhecem, comedor ávido de doces. Em um congresso que a gente foi, ele comprou um potinho de sorvete de uma marca bastante conhecida e ele comia, ele é o perfeito exemplo, a gente devia ter filmado, ele comia completamente satisfeito, já tinha passado, né, da satisfação, já estava totalmente saciado e comia. A gente falava, Gui, para de comer, você vai passar mal. Eu não consigo. Na cama. E comeu, a gente teve que arrancar o pote de sorvete da mão dele, porque ele não parava. Ele não parava, ele estava deitado, pronto para dormir, não parava de comer. E aí ele via uma loja com aquilo e queria comprar outro, e não parava. É um exemplo drástico, né, mas é um bom exemplo de como, né, a gente tem essa vontade maior de comer nesses alimentos com uma maior combinação. Eu gosto do exemplo do bis, né? É impossível comer um só, você abre uma batatinha, é impossível comer uma só e assim por diante, né? Os exemplos são infinitos. Claro, a indústria alimentícia entrando também com essas mensagens, né? Que ficam muito, né, fixadas na nossa mente, mas também porque tem uma combinação ali de ingredientes que vai. Se vocês pegarem o próprio chocolate, tem muito chocolate no mercado que tem sal. Sim. Né? Por que tem sal nesses alimentos que são doces? Barrinhas de cereais, né, que é para ser doce, tem sal. Justamente para aumentar a palatabilidade. Evolutivamente, o nosso corpo foi adaptado a querer esses 3 nutrientes. Então, quando tem uma combinação, né, explode. Aí a gente pode até fazer um tema para outro vídeo, que é a história se existe vício em açúcar. Né? Se açúcar vicia, que é um próximo vídeo. Mas é isso, você já pegou alguém num pote de açúcar, né, e comendo? Não. Então, já viu alguém derreter e comer açúcar com água? Não conta, porque isso vai e ficar comendo caramelo? Não, mas é isso. Então, é sempre a combinação, que é muito interessante. E esse estudo, outro dado importante dele, o interessante dele é que o ganho de peso foi proporcional ao excesso calórico. Então, nessa alimentação, só 2 semanas, né, nessa alimentação mais ultraprocessada, os participantes ganharam quase 1 quilo, né, 800 gramas em média, se eu não me engano, e quando eles passaram para outra alimentação, que eles comeram menos naturalmente, não foi orientado a comer menos nada, só para uma melhora da qualidade da alimentação eles comeram menos, eles perderam esse peso, né? Eles perderam mais ou menos 1 quilo, 1,1 kg. Então, acho que a mensagem que fica é que é um dos primeiros estudos que comprova de fato, né, essa diferença do alimento ultraprocessado e processado comparativamente a uma alimentação, numa alimentação rica, né, em alimentos processados e ultraprocessados, comparativamente a uma alimentação rica em alimentos in natura, e mostra que espontaneamente a gente tende a escolher comer mais, né? E isso se reflete no aumento da ingestão calórica, né? No consumo de calorias, de energia. E também no de peso. E de peso, né? Como consequência, quando a gente tem ali à disposição, né? Pra gente escolher alimentos ultraprocessados. Então, acho que é isso. Então, é aquela velha coisa, né? Não fique pensando em comer menos, mas fique pensando em como você consegue melhorar a sua alimentação. Naturalmente, né? A tendência é que a pessoa até acabe comendo menos e, enfim, se sinta mais saciada com menos comida.
Muito bom. Então, muito obrigada, pessoal. Para quem gosta aí dos vídeos, curta nossos vídeos, o canal, o Assine YouTube, o canal. entre no Instagram e tudo mais. E até a próxima. Até. Obrigada. Valeu.